Quarto de despejo. Diário de uma favelada. Carolina Maria de Jesus. 4 de julho. Quando eu passava na rua Eduardo Chaves, uma senhora chamou-me e deu-me umas panelas de alumínio, papéis e 1 quilo de carne assada com batatas. Creio que ela deu-me a carne por causa da Vera, que disse-lhe que gostaria de levar o seu berço para o mercado e morar lá, porque lá tem muitas coisas boas para comer. Que ela gosta de carne e quer casar com o açougueiro. Percebi que minha filha é revoltada. Ela tem pavor de morar na favela. Um dia, apareceu aqui na favela uma preta que disse chamar Vitória. Veio com um menino por nome de César. A preta disse-me que era empregada de Dona Mara, que dança na boate Oásis da rua 7 de Abril, para eu emprestar-lhe um caderno de poesia e ir procurá-la na Avenida São João. A preta disse-me que estava estudando música no Conservatório Dramático Musical. Quem indicou o meu barraco para a preta foi a Florenciana. Ela deu-me este endereço: Avenida São João, 190, 82º andar, apartamento 23. O que deixou-me preocupada foi o prédio ter 82 andar. Ainda não li que São Paulo tem prédio tão elevado assim. Depois pensei, eu não saio do quarto de despejo. O que posso saber que se passa na sala de visita? Com a insistência da Florenciana, eu emprestei. Quando fui na cidade procurar o número 190, não encontrei. Fui na boate Oásis procurar a Dona Mara para saber como é que eu poderia localizar sua empregada ordinária. Informaram-me que Dona Mara frequenta a boate e chegava à 1 da manhã. Deixei uma carta para a Dona Mara e não obtive resposta. Mas o dia que eu encontrar essa tal Vitória, ela vai apanhar. Ensaboei as roupas. Depois fui acabar de lavar na lagoa. O Serviço de Saúde do Estado disse que a água da lagoa transmite as doenças do caramujo. Vieram nos revelar o que ignorávamos, mas não solucionava a deficiência da água. A Dona Alice está triste, porque ela alugou o barracão da Dona Rosa. E ela quer vender o barracão, quer 4.000. E seu esposo tem o dinheiro, e a Dona Rosa não lhe cumprimenta. Eu nunca vi uma pessoa tão ambiciosa assim. Ainda se fosse só a ambição, mas a inveja é a sua sombra. Quando eu ganhei a minha saia vermelha, ela ficou furiosa. Dizia, só eu é que não ganho nada. Agora ela faz outro barracão e alugou o outro que ela residia. É o que está residindo o Sr. Francisco. Quando os meus filhos eram menores, eu deixava eles fechado e saía para catar papel. Um dia eu cheguei e encontrei o João chorando. Ele disse-me, sabe, mamãe, a Dona Rosa me jogou bosta no rosto. Eu acendi o fogo, esquentei água e lavei as crianças. Fiquei horrorizada com a maldade da Dona Rosa. Ela sabe que aqui na favela não pode alugar barracão, mas ela aluga. E a pior senhoria que eu já vi na vida. Porque será que o pobre não tem dó do outro pobre? 5 de julho. O Frei Luiz hoje nos visitou com o seu carro capela. Nos disse que vai ensinar o catecismo às crianças para fazer a primeira comunhão. E aos sábados vem nos ensinar a conhecer os trechos bíblicos. 6 de julho. Despertei às 4h30 com tosse da Neide. Percebi que aquela tosse não ia deixar-me dormir. Levantei e dei-lhe um pouco de xarope, porque fiquei com dó. Ela é órfã de pai. Quando o pai estava doente, a mãe deixou-as. São 3 filhas. A mãe da Neide é uma desalmada. Não prestou para tratar do esposo enfermo e nem para criar as filhas que ficaram aos cuidados dos avós. Esquentei o arroz e os peixes e dei para os filhos. Depois fui catar lenha. Parece que eu vim ao mundo predestinada a catar. Só não cato a felicidade.
Estendi as roupas para aquarar. Ao meu lado estava a mulher do nortista que dormia com a mulher do Shaw. Estava nervosa e falava tanto. Parece que tem a língua elétrica. Parecia o Carlos Lacerda quando falava do Getúlio. Dizia que era ela quem lavava as roupas da mulher do Shaw e o seu esposo é quem lhe dava dinheiro para ela lhe pagar. É 5:30. O Frei Luís já está chegando para passar o cinema aqui na favela. Já puseram a tela e os favelados estão presentes. As pessoas de alvenaria que residem perto da favela diz que não sabe como é que as pessoas de cultura dão atenção ao povo da favela. As crianças da favela bradaram quando iniciaram o cinema, representando trechos da Bíblia. O nascimento de Cristo. Chegou o carro capela com o Frei Luís. Um vigário que é útil aos favelados. Quando passava uma tela, o Frei explicava. Quando passou os Reis Magos, o Frei explicou que a denominação magos é porque eles liam a sorte das pessoas nas estrelas, e se alguém sabia o nome dos Reis Magos. Que um é muito conhecido e chamava Baltazar. E o outro é Pelé, respondeu um moleque. Todos riram. Chegou o caminhão com os jogadores na hora que o padre estava rezando. Resolvi tomar parte no coro. Os meus filhos chegaram do cinema e eu fui dar o jantar para eles. A Vera estava contente e contava as travessuras do José Carlos. O João perdeu os 11 cruzeiros que eu lhe dei para ir no Rialto. Ele levava o dinheiro na carteira e foi com os meninos da favela. E alguns deles já sabem bater carteira. 7 de julho. Fui na dona Joana. Ela deu-me pães. Passei na fábrica para ver se tinha tomates. Havia muitas lenhas. Eu ia pegar uns pedaços quando ouvi um preto dizer para eu não mexer nas lenhas que ele ia bater-me. Eu disse para bater, que eu não tenho medo. Ele estava pondo as lenhas dentro do caminhão. Olhou-me com desprezo e disse, maloqueira. Por eu ser de maloca é que você não deve mexer comigo. Eu estou habituada a tudo. A roubar, brigar e beber. Eu passo 15 dias em casa e 15 dias na prisão. Já fui sentenciada em Santos. Ele fez menção de agredir-me e eu disse-lhe, eu sou da favela do Canindé, sei cortar de gilete e navalha e estou aprendendo a manejar a peixeira. Um nordestino está me dando aulas. Se vai me bater, pode vir. Comecei a apalpar os bolsos. Onde será que está minha navalha? Hoje o senhor fica só com uma orelha. Quando eu bebo umas pingas eu fico meio louca. Na favela é assim. Tudo que aparece por lá nós batemos e roubamos o dinheiro e tudo que tiver no bolso. O preto ficou quieto. Eu vim embora. Quando alguém nos insulta, é só falar que é da favela e pronto. Nos deixa em paz. Percebi que nós da favela somos temidos. Eu desafiei o preto porque eu sabia que ele não ia vir. Eu não gosto de briga. Quando eu voltava, encontrei com o Nelson da Vila Guilherme. Disse algo que eu não gostei. Fingi que não compreendi o que ele disse. Mas você é tão inteligente e não compreende por que é que eu ando atrás de você? Quando eu cheguei na favela, os meus filhos não estavam. Gritei. Não apareceu ninguém. Fui no senhor Eduardo e comprei meio litro de óleo e 16 de linguiça. Encontrei o dinheiro que o João recebeu quando vendeu os ferros. 46,20. 66. Quando eu voltava, fiquei olhando os homens da favela. A maioria não trabalha às segundas-feiras. Fui no senhor Manuel vender os ferros que eu achei pelas ruas e ver se vi os meus filhos. Quando eu ia chegando no senhor Manuel, vi o João que retornava. Disse-me que catou umas latas e ganhou 4. Perguntei-lhe pela Vera. Disse-me que deixou em casa e que ela estava com o José Carlos. Quando eu retornava, ouvi a voz da Vera. Ela dizia, José Carlos, olha a mamãe. Veio correndo na minha direção. Disse que ela e o José Carlos tinham ido pedir esmolas. Ele estava com o saco nas costas. Eu vinha na frente e dizia que ele devia era fazer lições.
Eu precisava ir na cidade. Quando eu vestia, ouvia a voz do Durvalino que discutia com um bêbado desconhecido por aqui. Começou a surgir as mulheres. Elas não perdem essas funções. Passam horas e horas contemplando. Não lembram de nada. Se deixou panela no fogo. A briga para elas é tão importante como as touradas de Madrid para os espanhóis. Viu o Durvalino agredindo o bêbado e tentando enforcá-lo. O bêbado não tinha forças para reagir. O Armin e outros retirou as mãos do Durvalino do pescoço do bêbado e levaram ele para o outro lado do rio. E o Durvalino ficou comentando seu feito. Fui trocar o meu título de eleitor. Quando cheguei na rua Seminário, fui tirar fotografia na foto Lara. 60. Enquanto eu esperava as fotografias, eu conversava com as pessoas presentes. Todas agradáveis. Recebi as fotografias e fui para a fila. Conversei com uma senhora que o seu esposo é funcionário da prefeitura e quis saber em quem eu ia votar. Disse-lhe que vou votar no Dr. Adhemar. Deixei o tribunal e tomei o bonde. Quando desci o ponto final, fui no açougue comprar carne moída. Passei na Coap e comprei meio quilo de arroz. Perguntei à jornaleira se ela tem título de eleitor. Eu pensava nos filhos que deviam estar com fome. A Vera começou a pedir comida. Esquentei e dei-lhe. O João jantou e o José Carlos também. Contou-me que o cunhado da dona Aparecida havia chegado na assistência, que foi atropelado e estava engessado. Quando eu vou na cidade, tenho a impressão que estou no paraíso. Acho sublime ver aquelas mulheres e crianças tão bem vestidas, tão diferentes da favela. As casas com seus vasos de flores e cores variadas, aquelas paisagens há de encantar os olhos dos visitantes de São Paulo, que ignoram que a cidade mais afamada da América do Sul está enferma, com suas úlceras, as favelas. 8 de julho. Eu estava indisposta, deitei cedo. Despertei com a algazarra que fazia na rua. Não dava para compreender o que diziam, porque todos falavam ao mesmo tempo, e eram muitas vozes reunidas. Vozes de todos os tipos. Eu queria levantar para pedir-lhe que deixasse o povo dormir, mas percebi que ia perder tempo. Eles já estavam alcoolizados. A Leila deu seu show, e os seus gritos não deixou os vizinhos dormir. Às 4 horas comecei a escrever. Quando eu desperto, custo adormecer. Fico pensando da vida atribulada e pensando nas palavras do Frei Luís que nos diz para sermos humildes. Penso, se o Frei Luís fosse casado, tivesse filhos e ganhasse salário mínimo, aí eu queria ver se o Frei Luís era humilde. Diz que Deus dá valor só aos que sofrem com resignação. Se o Frei visse os seus filhos comendo gêneros deteriorados, comidos pelos corvos e ratos, havia de revoltar-se, porque a revolta surge das agruras. Mandei o João comprar 10 de queijo. Ele encontrou-se com o Adalberto e disse-lhe para ele vir falar comigo. É que eu ganhei umas tábuas e vou fazer um quartinho para eu escrever e guardar meus livros. Eu saí e fui catar papel. Pouco papel nas ruas, porque outro coitado também está catando papel. Ele vende o papel e compra pinga e bebe. Depois senta e chora em silêncio. Eu estava com tanto sono que não podia andar. A dona Anita deu-me doces e ganhei só 23. Quando cheguei na favela, o João estava lendo gibi. Esquentei a comida e dei-lhes. O barulho noturno que ouvi. As mulheres estavam comentando que os homens beberam 14 litros de pinga. E a Leila insultou uma jovem e ele espancou-a. Lhe jogou no solo e deu um pontapé no rosto. O ato é selvagem. Mas a Leila, quando bebe, irrita as pessoas. Ela já apanhou até do Chiclé, um preto bom que reside aqui na favela. Ele não queria espancá-la, mas ela desclassificou-lhe demais.
Ele deu-lhe tanto que até arrancou-lhe 2 dentes. Por isso o apelido dela aqui na favela é dentista. A Leila ficou com o rosto tão inchado que foi preciso tomar penicilina. Hoje é dia das choronas. Aqui reside uma nortista que quando bebe torra a paciência. O filho da nortista arranjou uma namorada, uma mulher que pode ser a sua avó. A futura esposa veio residir com sua mãe. Quando a velha bebe, fica aborrecendo e discutem. E a velha não lhes dava sossego. Ele fugiu com a mulher, e a velha está chorando. Quer o retorno do filho. Às 5 horas, José Carlos chegou. Eu vou trocá-lo para ir na Casa Gouveia comprar um par de sapatos para ele. Na Casa Gouveia, ele escolheu o sapato. 159. O senhor Gouveia deixou por 150. Ele está tão contente. E olha as pessoas que passam para ver se estão notando seus sapatos novos. Quando eu cheguei na favela, encontrei o senhor Francisco. Ele emprestou-me a carrocinha e eu fui buscar as tábuas. Levei a Vera dentro da carrocinha, o José Carlos e o Ninho. Para ir foi fácil. A carrocinha deslizava no asfalto como se fosse automática. Coloquei as madeiras de vários modos. Ora ficava dianteira, ora traseira. Percebi que precisava trazer em 2 vezes. O que é preciso fazer eu faço, sem achar que é sacrifício. Na rua Araguaia, com a rua Canindé, tem muita lama, e eu encontrei dificuldade porque eu estava descalça e os meus pés deslizavam na lama. Não havia possibilidade de firmar os pés. Eu escorregava. Apareceu um senhor e empurrou a carrocinha para mim. Disse-me para eu ajeitar as tábuas. Agradeci e segui. No ponto do bonde, as tábuas escorregaram da carrocinha. E o José Carlos, vendo a minha luta, disse-me: por que a senhora não casou-se? Agora a senhora tinha um homem para ajudar. Dei graças a Deus quando cheguei na favela. Uma senhora estava esperando-me. Disse-me que o João havia machucado a sua filha. Ela disse-me que meu filho tentou violentar a sua filha de 2 anos e que ela ia dar parte no juiz. Se ele fez isso, quem há de interná-lo sou eu, chorei. Deitei o José Carlos e saí com o João. Fui no juizado para saber se havia possibilidade de interná-lo. Preciso retirá-lo da rua, porque agora tudo que aparecer de mal vão dizer que foi ele. No juizado, o doutor, que estava de plantão, disse para eu voltar dia 10, que o dia 9 era feriado. Saí do juizado e fui tomar o bonde por ser mais barato. No ponto do bonde, o João plantou-se na porta da pastelaria e eu sentei para descansar um pouco. Quando cheguei na favela, era 00:30. Eu estava nervosa. 9 de julho. Tive sonhos agitados. Eu estava tão nervosa que, se eu tivesse asas, eu voaria para o deserto ou para o sertão. Tem hora que eu revolto comigo por ter iludido com os homens e arranjado esses filhos. Quando eu estava preparando-me para sair, a dona Alice veio dizer que 2 meninos do juiz estavam vagando aqui na favela. Fui ver. Estavam com roupas amarelas, descalços e sem camisa, só com aquele blusão em cima da pele. Eles estavam desorientados. Perguntei se queriam café. Responderam que não. Eu entrei e fui preparar para sair para a rua. O José Carlos acompanhou os meninos. Depois veio perguntar-me se eu podia arranjar umas roupas para os meninos. Vá chamá-los. Ele foi e voltou com os meninos. Um era mulato claro, um rosto feio e um narigão. O outro era branco, bonito. Contaram-me os horrores do juizado, que passam fome, frio e que apanham ininterruptamente. Perguntaram se eu podia arranjar-lhes umas camisas. Dei-lhes as camisas e as calças. Perguntei-lhes os nomes. O mulato é Antônio e o branco é Nelson. Perguntei-lhes se sabiam ler. Responderam que sim. Dei-lhes café. Falaram que residem na Vila Maria e que têm mãe. Aconselharam meus filhos para ser bons para mim.
que os filhos estão melhor com as mães, que a coisa melhor do mundo é a mãe. Eles pegaram as roupas que eu dei-lhes. A calça do Nelson tinha tantos remendos que podia pesar 3 quilos. Quando eles saíram, olharam o número do meu barracão e pediu-me para não internar o João, que a comida é deficiente, que eles eram obrigados a lavar louça, que se uma criança jogar fora o resto de comida do lixo, eles obrigam a criança a catar e comer. Os meus filhos ficaram horrorizados com a narração dos fugitivos. Decidi não internar o João, porque ele tem apetite. O que eu observei é que eles queriam livrar-se das roupas amarelas. Os meninos perguntaram meu nome e saíram sorrindo para mim. Penso, por que será que os meninos que fogem do juizado vêm difamando a organização? Percebi que no juizado as crianças degradam a moral. Os juízes não têm capacidade para formar o caráter das crianças. O que é que lhes falta? Interesse pelos infelizes ou verba do Estado? Em 1952, eu procurava ingressar na Vera Cruz e fui no juizado falar com o Dr. Nascimento se havia a possibilidade de internar os meus filhos. Ele disse-me que se os meus filhos fossem para o abrigo, que ia sair ladrões. Fiquei horrorizada ouvindo um juiz dizer isto. Quando existia a saudosa rua Itaboca, eu digo saudosa porque vejo tantos homens lamentando a extinção da zona de Meretrício. Quando eu ia lá e via as mulheres mais nojentas e perguntava: onde vocês foram criadas? No abrigo de menores. Vocês sabem ler? Não. Por quê? Você é padre? Eu parava a interrogação. Elas não sabiam ler, nem cuidar de uma casa. A única coisa que elas conhecem minuciosamente e pode lecionar e dar diplomas é pornografia. Pobres órfãos do juiz. Fui catar papel. Estava indisposta. O povo da rua percebe quando estou triste. Ganhei 36. Voltei. Não conversei com ninguém. Estou sem ação com a vida. Começo a achar a minha vida insípida e longa demais. Hoje o sol não saiu. O dia está triste igual a minha alma. Deixei o João fechado estudando. Disse-lhe que o homem que erra está vacinado na opinião pública. O que eu observo é que os que vivem aqui na favela não podem esperar boa coisa deste ambiente. São os adultos que contribuem para delinquir os menores. Temos os professores de escândalos, a Leila, a Meire, a Zefa, a Pitita e a Deolinda. Quando eu cheguei na favela, encontrei com um nortista que estava com uma peixeira procurando meu filho. Quando me viu, não disse nada, mas eu conversei com ele. Ouvi as mulheres do depósito dizer que o senhor João, da Rua do Porto, faleceu e que ficou 2 dias aguardando recursos para ser sepultado. Eu ia vê-lo, mas comecei a sentir indisposição e resolvi deitar um pouco. Já faz uns 2 anos que eu não deito durante o dia. Penso no senhor João, que já há tempos estava doente. Paralisia. Ele dizia que queria morrer porque não apreciava ser sustentado pela esposa, que a vida sem doença já é dura de conduzir. A sua esposa, dona Angelina, é quem trabalhava para os 2. Ela tinha um auxílio das Vicentinas, mas fizeram tanta intriga e as Vicentinas deixou de auxiliá-la. Injustiça. Eu dormi um pouco. Depois comecei a escrever. A dona Alice deu-me um prato de sopa. O dia que eu mudar da favela, vou acender uma vela para São Sebastião. Ouço a Deolinda brigando com seu esposo. Eles eram amaziados e as Vicentinas aconselhou-os a casar. Ele bebe muito e ela o dobro. Ela disse que o seu estômago não aceita café de manhã, que se beber vomita. De manhã, ela bebe pinga e passa o resto do dia chupando o dedo. Eu acho nojento uma mulher de 50 anos chupando o dedo. Ela foi chamar a rádio patrulha porque ambos estão com a cabeça quebrada.
A sogra também bebe. E forma o trio mais escandaloso da Rua C. Eu guardei as roupas dos meninos do juizado para comprovante. Fiquei horrorizada com o cheiro de suor e achei desmazelo.